E aí, rapaziada, tranquilo? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Fiel Imprensa. Vamos falar um pouco aí de Corinthians e Fortaleza, empate 1-1, válido pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Corinthians conseguiu arrancar esse empate nos acréscimos já contra o Fortaleza em um time quase todo reserva que o Dorival mandou a campo. O Dorival hoje manteve apenas Hugo Souza e André Ramalho, do time que ganhou do Palmeiras no meio de semana, e mandou a campo Hugo Souza, Félix Torres na lateral direita, André Ramalho e Kaká na dupla de zaga, Anrileiro na lateral esquerda, volantes Charles e Rian, o Breno Bidon ali quase como um camisa 8, fazendo um pouco de esse papel de volante também, e aí um trio de ataque, né? Dieguinho pela ponta direita, Thales Magno pela ponta esquerda e o Romero centralizado no comando do ataque. Cara, eu achei que o Corinthians começou muito bem o primeiro tempo, apesar do gol cedo, né? O Corinthians tomou o gol ali com 6 minutos de jogo. Antes e depois desses 6 minutos de jogo, o Corinthians teve praticamente o comando de todas as ações do primeiro tempo do jogo. Parecia que a qualquer momento poderia sair ali o gol do Corinthians, no caso, né? E esse gol do Fortaleza sai justamente numa bobeada ali no meio de campo. Parecia que o Matheus Pereira do Fortaleza estava com um pouco de espaço ali para poder pensar, armar a jogada, e ele acha um passe ali entre o Félix Torres e o André Ramalho. Para mim, uma falha muito mais do Félix Torres do que do Ramalho. Eu acho que num papel ali no qual você tem o Félix Torres marcando o Breno Lopes, né, que ele sabia que o Breno Lopes ia atacar as costas dele. Ele tinha que estar postado de uma forma diferente, talvez marcando ele de lado, ou então fazendo a falta. Ele não podia deixar o Breno Lopes passar ali, ou então tinha que se jogar para poder interceptar a bola. Tudo bem, a gente pode colocar um pouco ali de culpa no Ramalho no lance. Eu acho que ele até poderia ter ido um pouco mais firme nessa bola, né, ter chegado talvez dando um carrinho. Acho que ele foi um pouco soft no lance, mas ali eu acho que o principal culpado do gol é o Félix Torres. Eu acho que o Hugo poderia ter feito um pouquinho melhor no gol também, ele parecia estar um pouco fora de posição, demorou um pouco para poder reagir, mas eu acho que o Félix Torres ele foi o principal culpado desse gol do Fortaleza. E aí, o Fortaleza faz o gol com 6 minutos de jogo, e a partir daí vocês já sabem, né? Um time em 18º colocado no Campeonato Brasileiro, jogando fora de casa contra o Corinthians, com um técnico recém-empregado, né? Então, a tendência era que realmente o Fortaleza fosse picotar o jogo, fosse dificultar esse andamento do jogo. Então, o goleiro dele já estava fazendo cera desde o minuto 1 do jogo. Aí a gente ainda tem o Daverson no comando do ataque deles, então era um cara também que gosta de provocar, gosta de fazer cera, gosta de matar tempo. Então o Fortaleza foi mastigando, mastigando, mastigando esse jogo. O Corinthians ainda assim, até ali os 15, 20 minutos do primeiro tempo, ainda criou várias chances, né? Teve uma bola na trave do Anrileri, teve uma defesa do Vinícius Silvestre, que é o goleiro do Fortaleza, também no chute do Anrileri. O Dieguinho participando muito ali do ataque, né? Eu já vou falar um pouco mais sobre ele. Então, assim, o Corinthians ele fazia uma pressão muito grande, ele se mostrava presente ali no campo de ataque, mas faltava aquele último passe, faltava essa condição de fazer de ter uma finalização limpa ali, sabe? De criar uma chance clara. O Corinthians ele teve boas oportunidades, mas é aquela coisa, né? Quando você fala até em números estatísticos, aquela grande chance criada, né? A grande chance perdida do Corinthians, você não pensa muito nisso nos primeiros 20 minutos de jogo. E aí, já mais para segunda metade do primeiro tempo, tem uma bola que, se eu não me engano, o Dieguinho ele abre no Charles ou no Thales, e aí essa bola é cruzada para o meio da área, a bola sobra no pé do Romero, na perna esquerda do Romero, perna ruim, né? Mas ele chuta meio caindo, meio desequilibrado, e essa bola vai muito longe. Eu acho que essa foi a grande chance do Corinthians no primeiro tempo. Óbvio, o chute do Anrileiro na trave ele trouxe mais perigo, o Corinthians teve outras boas chances, mas eu acho que de chance perdida, clara mesmo, que o Corinthians tinha que sair dali com um gol, foi essa chance do Romero. Então, eu nem achava, assim, eu vi muitas pessoas falando nas redes sociais que o primeiro tempo do Romero foi ridículo, foi terrível, que ele não agregou nada. Eu achei até que o primeiro tempo do Romero foi ok. Só que é aquela questão, né? Você já vê o Romero sem confiança, você já vê o Romero sendo muito criticado há muito tempo, ele já não tá prejudicando esse comando do ataque do Corinthians, né? A gente vê ele agregar muito pouco, e mesmo um jogo nota 6 dele acaba sendo um jogo nota 2 para a maioria das pessoas, né? Um jogo passível de muitas críticas. Eu entendo, não julgo, eu acho que o Romero ele poderia ter feito melhor e deveria ter feito melhor nesse primeiro tempo, né? E eu acho que ele saiu, foi substituído no segundo tempo com muita justiça. Mas queria só fazer essa ponderação de que eu acho que o primeiro tempo do Romero, ali baixando essas bolas, agregando ali na criação das jogadas e tal, não foi tão ruim como estavam pintando. Só que tudo isso é jogado no lixo, ele joga tudo pelos ares, põe fogo em tudo isso quando ele perde esse gol e perdeu depois um outro gol impedido também, né? Então são duas chances claras que ele desperdiça, mesmo estando impedido, uma ali
que ele não poderia desperdiçar e que isso pesa muito numa avaliação negativa de um filme que já está completamente queimado com a torcida, né? A gente vê na internet o clima com o Romero é zero, 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 zero. Principalmente no Twitter, você vê as pessoas tratam o Romero como um anticristo e eu acho que é aquela coisa, né? Não tem mais clima para ele poder ficar no Corinthians, ele tem que sair realmente no final do contrato, mas eu queria só fazer essa ponderação do primeiro tempo do Romero, tá bom? Bom, falando então de mais aspectos individuais, eu queria falar um pouco sobre o Dieguinho. Dieguinho, ele estreou hoje como titular, né? Ele já tinha feito a sua estreia saindo do banco de reservas. Se eu não me engano, ele já tinha jogado contra o Sport, quando ainda era o Orlando Ribeiro, e jogou contra o Grêmio também com o Dorival. Acho que ele fez apenas esses 2 jogos. E hoje ele começa como titular, né? Ele tem essa possibilidade ali na ponta direita. E, cara, o primeiro tempo do Dieguinho, ele é assustador. Você pega assim, você vê ele indo para cima a todo momento, e ele dá passe de 3 dedos, e tenta dar passe de calcanhar, e dribla para cima de 2, 3 caras, e ele vai para cima do lateral, ele inferniza ali aquele lado esquerdo da defesa do Fortaleza, né, lado direito do ataque do Corinthians, e a impressão que deu é que ele realmente só não fez um gol, só não participou de forma ainda mais efetiva para esse comando do ataque do Corinthians por falta de companhia ali, né? Ele tinha o Charles do lado dele ali no meio de campo, e tinha o Félix Torres na lateral. Então o Félix Torres ele ficou pregado muitas vezes, né? Eu não me lembro pelo menos de nenhuma ultrapassagem do Félix Torres nesse primeiro tempo. E o Charles, eu acho que ele, apesar de suar muito, de transpirar muito, de dar essa intensidade, eu acho que o Charles fez um bom jogo, ele com a bola deixa muito a desejar. Então eu acho que por conta disso o Dieguinho ele ficou isolado ali na ponta, e mesmo estando isolado, sem ninguém para poder chegar ali por perto para poder tabelar com ele, sem ninguém para poder prestar esse apoio para um moleque de 17 anos que estava estreando como titular, ainda assim ele fez um jogo assombroso na minha visão. Foi uma grande estreia, me deixou muito feliz essa personalidade do Dieguinho, ele foi para cima sem medo nenhum e me deixou muito ansioso para poder ver ele mais vezes com a camisa do Corinthians. Eu acho que é uma joia, né? Essa semana eu estava inclusive conversando com o Vitor Godoy do meu timão, e a gente tem uma percepção parecida, né, de que o Dieguinho ele é a grande joia da base do Corinthians. A gente tem o Cauê Furquim, a gente tem o Gui Amorim, que surgem muito bem, mas eu vejo o Dieguinho como o jogador mais técnico da base do Corinthians, o que pode render mais frutos, se bem trabalhado nessa transição. Então, gostei muito do Dieguinho, quero ver ele mais vezes. E ainda sobre aspectos individuais, né, eu acho que foi um primeiro tempo muito bom do Anrileiro, um primeiro tempo muito bom do Bidon. Eu achei que o Bidon hoje, o jogo do Bidon hoje, eu vou falar um pouco mais tanto do Anrileiro como do Bidon já no segundo tempo, mas eu acho que os dois fizeram um jogo muito bom. E o Thales, eu achei o primeiro tempo dele ok. Não achei o primeiro tempo muito ruim, não. Eu vi algumas pessoas também criticando o primeiro tempo do Thales, mas eu achei que ele foi na média ali. Ele criou uma boa chance, né? Aquele passe pro Romero. Ele também foi para cima, ajudou na pressão. No geral, assim, eu achei um jogo nota 6 do Thales. Não achei que ele foi o grande problema. Na minha visão, inclusive, o primeiro tempo do Corinthians, ele não tava. Esse 1-0 pro Fortaleza no placar, ele não dependia nem do ataque do Corinthians. Eu achei que o ataque do Corinthians foi bem como um todo, né? Tanto que vocês viram aqui, eu falando do trio de ataque. O Dieguinho foi muito bem, o Thales foi ok, e o Romero foi de mediano para ruim. Não acho que nem tenha sido culpa do ataque esse primeiro tempo ruim, esse primeiro tempo em desvantagem do Corinthians, né? Eu acho que o meio-campo foi o que mais pesou. Eu achei que o Rian faltou um pouco aparecer, né? Eu achei que ele se omitiu em alguns momentos na saída de bola. O Bidon ele conseguiu circular um pouco, mas ainda assim é aquela coisa, né? O Bidon ele não tem o cacuete de pisar na área. Então, apesar de achar um bom jogo dele, ele estava um pouco sobrecarregado, porque nem o Rian nem o Charles tem essa condição de levar a bola até os atacantes e não tinha um camisa 10, né? Então o Bidon ele ficou isolado também nesse meio campo, sobrecarregado com essa função de acelerar o jogo, de dar essa dinâmica para o jogo. Então eu imagino que esse 1-0 do Fortaleza no primeiro tempo foi muito por conta dessa questão realmente de sobrecarregar o Bidon na criação, porque não tinha um meio de campo ali para poder ajudar ele. E aí, para o segundo tempo, o Dorival ele volta com 4 alterações. É a segunda vez que a gente vê o Dorival trazendo toda a cavalaria, né? Contra o Botafogo já foi assim. Não lembro se foram 4 já no segundo tempo ou se foram só 3, mas ele traz do segundo tempo para o segundo tempo, né? Mateuzinho, Garro, Memphis e Yuri. E aí saem Félix Torres, Rian, Thales Magno e Romero. Então, pô, você vê ali, ele montou um time, né? Com Hugo Souza, Mateuzinho, André Ramalho, Kaká e Henrileri, Charles e Bidon, aí Dieguinho aberto pela direita, o Memphis aberto pela esquerda, o Garro centralizado de 10 e o Yuri de atacante. Cara, é um time extremamente ofensivo, de meio campo marcador você só tinha o Charles ali mesmo, né?
e aí você ainda dá amplitude para o Hiller, você dá liberdade para o Mateuzinho vir jogar. Então, cara, o Dorival ele foi com tudo para cima do Fortaleza. Eu achei que foram boas alterações. Óbvio, eu vou me poupar aqui de fazer uma análise com relação à parte física, né, do elenco do Corinthians, porque eu não tenho esse conhecimento de como que estão as questões físicas do Corinthians com relação a poupar para quarta-feira. Mas eu acho que no que se propunha do jogo, no que precisava do jogo, o Dorival ele mandou tudo que tinha de melhor para o segundo tempo, e aí foram alterações que eu achei que fizeram muito sentido, inclusive o esquema de jogo foi muito bom, né, nessa alteração. E aí o Corinthians ele começa a sofrer ainda mais com a cera do Fortaleza. Fortaleza começa a mastigar mais o jogo, o Davidson ele começa a fazer mais simulação ainda. Você vê o goleiro do Fortaleza gastando 1 minuto para poder cobrar o tiro de meta, os jogadores do Fortaleza caindo a cada momento. Então, assim, o Corinthians sofreu muito com esse segundo tempo picotado, né? A arbitragem foi muito conivente com isso, a gente não teve nenhum amarelo por cera no Fortaleza. E aí o Corinthians vai se estressando, os jogadores vão tendo um pouco de dificuldade de entrar no jogo. Eu achei que o Garro entrou mal no jogo de hoje também, mas o Corinthians ele vai tentando e aí vai indo na base da empurrância, cada vez mais cruzamento na área e tenta fazer a criação de jogadas e sai um ou outro lance ali aqui. Eu achei que o Yuri também, a impressão que eu tenho, né, tanto do jogo contra o Palmeiras quanto do jogo contra. Levando ainda em consideração o jogo contra o Botafogo, né? Então, Botafogo, Palmeiras e Fortaleza, que foram jogos que o Yuri voltou depois do retorno. Cara, eu acho que o Yuri ele ainda tá pegando um pouco do ritmo de bola, sabe? Essa bola pingando na frente da área dele se jogar nela, ou então de como ele deitar o corpo para poder bater no canto do goleiro, alguma coisa nesse sentido. Parece que o Yuri tá sem ritmo ainda, mesmo com esses 3 jogos aí. A tendência é que eu acho que ele vá melhorando com o passar da temporada, né? Mas é um pouco preocupante, eu diria, por conta realmente dessas questões. Hoje o Yuri perdeu uma outra chance clara num lindo passe do Bidon. O Bidon ele dá um passe fenomenal em arco, assim, um cruzamento pro meio da área. O Yuri deixa a bola pingar. A hora que a bola vai pingar a segunda vez, ele deixa ela pingar de novo. Eu acho que era nesse momento ele chegar se jogando na bola. Ele deixa a bola pingar mais uma vez, e aí ela já fica longe para ele poder dominar, e aí ele fica sem ângulo para poder chutar e chuta para fora. Eu acho que o Yuri, ele tá com essa questão de estar voltando de lesão, de não estar com um ritmo suficiente para poder chegar em todas as bolas 100%, ou então de saber o momento de se jogar na bola, de entender quando que ela vai quicar um pouco mais rápido no gramado, principalmente da arena, né, que é um gramado que faz com que a bola pegue ainda mais velocidade. Então, eu acho que o Yuri ainda está se recuperando, então a tendência é que a gente tenha que ter um pouco mais de paciência com ele, mas é claro, a gente fica um pouco assim de ver ele desperdiçando chances que a gente já sabia que ele não costumava desperdiçar, né? Seguindo com relação a análises individuais, falar agora um pouco com relação ao Breno Bidon. Cara, eu achei um bom jogo, um muito bom jogo do Breno Bidon. Para mim, o primeiro tempo, os melhores jogadores em campo do primeiro tempo foram Henrileri, Bidon e Dieguinho. E no segundo tempo, eu achei que o Bidon ainda continuou entre os melhores jogadores em campo. Cara, o Bidon ele ajudou a ditar o jogo, ele desarmou. Eu achei que é muito interessante ver como ele parece estar se entregando um pouco mais nessa questão da pressão, né? Dando carrinho, dando porrada. Eu acho que a gente cobrava muito essa questão do sangue do Bidon, né? Parecia que ele se mostrava um pouco alheio ao jogo de vez em quando. E além da qualidade na saída de bola que ele tem mostrado, e que hoje ele se mostrou com muita personalidade, né? Caindo pela esquerda, acelerando o jogo, fazendo tabelinha ali com o Hiller, dando passe vertical, ou então dando passe em arco pro Yuri fazer a finalização e tal. Então, eu achei um jogo muito bom do Bidon. Eu não sei se eu consigo classificar como o melhor jogo do Bidon que eu vi. Acho que o jogo contra o Bahia foi muito bom, ainda nesse Brasileirão, né? Mas eu acho que esse jogo com o do Bidon ele mostra pra gente que pode a gente pode esperar mais coisas do Bidon. Eu acho que o Bidon ele não é um caso que a gente deva jogar no lixo, ou longe disso, né? Eu vejo muitas pessoas falando que tem que vender por 10, 15 milhões de euros. Eu acho que não. Eu acho que o Bidon, se ele tivesse tido uma transição bem trabalhada, se ele tivesse entrado num time com um esquema um pouco mais organizado, num momento um pouco melhor, ele poderia ser vendido por 30, 40 milhões de euros, porque ele é um jogador desse calibre. Ele tem muita qualidade, ele tem muita inteligência tática, muita inteligência técnica. Eu acho que ele deixa pecar um pouco na questão da intensidade, mas ainda assim, quando ele se doa um pouquinho mais, como foi no jogo de hoje, ele é fundamental para o Corinthians e é um jogador que não dá para você se desfazer dele, né? Óbvio que o Corinthians espera uma proposta por ele para poder vender nessa janela, mas cara, o Bidon ele é um jogador fora de série. Eu acho que a gente tem uma joia da base do Corinthians e hoje ele se mostrou mais uma vez digno de toda a expectativa que a gente tem mostrado com ele desde que ele surgiu. Falando sobre o Henrileri um pouquinho também,
Eu achei um bom jogo do Hillary, hein? Eu achei que ele deu muitas opções ali no ataque, atacando o espaço, chutando de fora da área, chutando dentro da área, dando opção de cruzamento. Ele bate muito bem na bola, né? Então, eu acho que a gente ficou um pouco assustado, né, com o pós-paulista do Hillary, porque ele realmente demorou um pouco para poder pegar no tranco, mas a questão dele nunca foi a qualidade técnica, eu acho, né? Ele sempre tem um passe ali que vai lambendo a lateral do campo muito, muito bom, né? Ele tem esse passe apurado e ele traz essa qualidade defensiva também. Eu acho que faltava um pouco disso. Ele parecia estar fisicamente abaixo depois da final do Paulistão e com dificuldade de marcar adversários um pouco mais rápidos e tal. Então, o jogo de hoje do Hillary foi muito bom na minha visão. Ele, para mim, foi um dos melhores em campo. E, se eu não me engano, ele foi inclusive eleito o melhor em campo pela transmissão, não tenho certeza. É, e acho que no geral é isso, hein? Falam, óbvio, como que eu vou esquecer de falar do gol, né? Pô. Aí, depois ainda sai o Dieguinho, entra o Carrilho já no final, mais pro final do jogo, né? Faltando ali 10, 20 minutos para poder acabar o jogo. E aí o Carrilho ele vem trazendo essa qualidade também, né? De dar um passe em arco, de fazer esse cruzamento pro Corinthians, né? Virou muito chuveirinho ali no final do jogo. E aí tem uma bola que, se eu não me engano, eu não lembro quem cruza, tá? Eu tô chutando aqui. Eu acho que foi o Garro que cruzou, aí o Yuri ele tenta, ele dá ele faz um cabeceio ali, e aí o goleiro do Fortaleza ele pega no canto e a bola sobra no pé do Carrilho, né? Então, mais uma vez aí o Carrilho ele se mostrando muito importante pro elenco. Eu acho que eu sou um dos grandes críticos dele por achar que ele se demonstra um pouco descompromissado de vez em quando, né? Mas o gol de hoje é fundamental. Esse empate, como eu falei, né? Não sei se vocês chegaram a ver o vídeo de ontem, mas eu falei que o Corinthians não podia perder pro Fortaleza hoje, e não perdeu. E se ele não perdeu, foi por conta do Carrilho. Então, grande jogo do Carrilho, eu acho ele um jogador fora de série, qualidade técnica fenomenal. E aí tem que se mostrar digno de estar no time titular, principalmente com a questão da intensidade, de capacidade física, a gente sabe que é um jogador um pouco mais velho. Então, se ele se mostrar capaz de ser titular no futebol competitivo, ele tem muito, muito, muito a agregar. Então, Corinthians empata o jogo no finalzinho, time reserva, que depois virou time misto, né? Porque a gente começou com 2 titulares e terminamos com 7 titulares, né? Porque os 5 que entraram são titulares. Então, esse time misto barra reserva do Corinthians aí conseguiu empatar com o Fortaleza dentro de casa no último lance, nos últimos lances do jogo. Então, o Corinthians agora vai para 22 pontos no Campeonato Brasileiro. Tem 18 rodadas jogadas, né? A próxima rodada ela fecha o turno contra o Juventude fora de casa, se eu não estou enganado. Então vamos ver aí como é que vai ser. Mas antes disso tudo, ainda tem o Palmeiras no meio de semana. Palmeiras para poder decidir a classificação das quartas de final da Copa do Brasil. E aí o Corinthians joga pelo empate lá no Allianz Parque. Então, confesso estar extremamente ansioso para esse jogo. Rapaz do céu, eu tô já sem conseguir raciocinar direito só de pensar nesse jogo aí. Qualquer jogo contra esses caras me deixa muito, muito, muito ansioso. E um jogo eliminatório ainda por cima, que o Corinthians tem a vantagem, vai decidir lá fora ainda. Ai, rapaz, tá complicado, viu? Não sei nem o que esperar, não sei nem o que falar, mano. Começo a falar desse jogo, eu já começo a ficar sem muito o que dizer. Mas é isso. Muita fé, muita, muita, muita fé. Vou fazer agora a repercussão da coletiva do Dorival aí nas minhas redes sociais. Então, convido você a acompanhar aí no Twitter, Fiel Imprensa YT de YouTube no final do arroba. E aí no Instagram e no TikTok, Fiel Imprensa, apenas Fiel Imprensa. Você procurar lá, você já encontra o nosso perfil, tá bom? Convido você a seguir a gente em todas as redes sociais, convido você a deixar um like, compartilhar para outras pessoas, para poder chegar esse vídeo em mais corintianos e deixar um comentário sobre o que você achou do jogo de hoje. Tamo junto, vai Corinthians e é nóis.